Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Daniela, sou professora de língua portuguesa e hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a sintaxe. Nós iremos falar sobre os conceitos de sujeito e predicado e também sobre os tipos de sujeito. Nós iremos aprender que a sintaxe é a parte da nossa gramática que estuda a relação dos termos dentro de uma oração. Lá na morfologia, quando a gente viu os conceitos, as classes gramaticais, os conceitos de substantivo, adjetivo, a gente viu a classificação de cada parte dentro de uma frase, dentro de uma oração. Agora nós iremos ver a relação desses termos dentro dessa oração. A gente vai ver também que a sintaxe, ela nos ajuda a entender a relação dessas frases na produção de um discurso, bem como a relação lógica dessas frases na produção aí dos nossos textos e principalmente também das nossas produções orais. Quando nós proferimos um discurso, nós estamos usando essa relação da sintaxe. Mas para que a gente consiga entender, é importante a gente saber diferenciar o que é frase e o que é oração. Frase é todo enunciado com sentido completo que pode ter ou não um verbo. Por exemplo, quando eu digo que dia lindo, eu estou usando uma frase que tem um sentido completo, eu consigo estabelecer um sentido, o meu interlocutor consegue me entender, no entanto, eu não precisei de nenhum verbo. Então, quando eu não tenho verbo, eu tenho uma frase. Já a oração também é um enunciado com sentido completo, no entanto, a oração ela precisa necessariamente de ter um verbo e é aí que entra o nosso estudo da sintaxe. A gente tem que pensar que as orações elas possuem dois termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, como esse exemplo que nós vamos ver aqui na lousa agora. Seus beijos são vermelhos. Primeira coisa que eu preciso identificar é um verbo. Eu sei que o verbo é esse daqui, que é o verbo ser flexionado. Eu tenho que fazer uma perguntinha para esse verbo. O que é que são vermelhos? Ele vai me responder que são seus beijos. Então, essa partezinha aqui, eu sei que é o meu sujeito e eu sei que essa parte aqui, junto com o meu verbo, é o meu predicado. Então, o meu predicado, ele traz uma informação a respeito do meu sujeito. Depois que eu fiz a perguntinha por meu verbo, ele me respondeu, identifiquei o sujeito, o que sobrou é predicado. Nós vimos aí no exemplo o sujeito e o predicado e percebemos a relação que nós temos aí com o verbo. O verbo é a parte mais importante do nosso entendimento da sintaxe. Nós precisamos entender o que significa o verbo, qual a função do verbo, para que a gente consiga entender também a função dele dentro da oração. Então, o verbo, ele indica acontecimentos de tempo, como ações, o estado, ou um processo, ou um fenômeno, por exemplo. E o sujeito, para a gente entender aí as diferenças entre o sujeito e o predicado, o sujeito, ele é o termo da oração, que informa de quem ou do que se fala, e ele geralmente vai concordar aí com o nosso verbo. Perceberam como o verbo é importante? Já o predicado, ele apresenta um verbo ou uma locução verbal. Lembrando que locução verbal é quando eu tenho o meu verbo auxiliar mais o meu verbo principal. Por exemplo, vou desenhar. Eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal que determina a ação, que é o ato de desenhar. Ele está em concordância com o sujeito e normalmente ele traz uma informação a respeito do meu sujeito. E a gente tem que pensar que o predicado ele é a parte mais importante da nossa oração. É lá que nós encontramos o verbo ou a locução verbal, que eu já relembrei vocês o que é. A gente tem que sempre pensar o seguinte: a gente pode ter oração sem sujeito, mas nunca uma oração sem predicado. O sujeito pode não existir, mas o predicado sempre estará lá. Uma coisa que é muito importante também a gente perceber é a posição do sujeito. Antes de nós falarmos sobre os tipos de sujeito que nós temos, é interessante vocês perceberem que nem sempre eu terei o sujeito, o verbo e o complemento. Em alguns momentos eu posso ter isso em uma ordem diferente, que a gente chama de ordem direta, quando eu tenho o sujeito antes do verbo. Então eu vou ter o sujeito, o verbo e o complemento, isso na ordem tradicional, e na ordem indireta é quando eu tenho o meu sujeito posicionado após o verbo ou no meio da minha oração. E é interessante vocês perceberem isso e conseguirem identificar, porque muitos dos textos, eles são escritos dessa forma, principalmente quando nós falamos de textos literários. Ele trabalha muito com a inversão sintática, e isso faz com que nós possamos entender melhor esses tipos de texto. Em relação à ordem indireta e direta, nós vamos observar alguns exemplos. Nós temos a ordem direta, que nós teremos sempre o sujeito antes do verbo, e na ordem indireta, que nós teremos o nosso sujeito após
ao verbo ou no meio da nossa oração, como nos exemplos aqui. As crianças brincavam despreocupadas. A gente identifica o nosso verbo, faz a perguntinha para ele, por isso que é importante vocês identificarem verbo e conhecerem a função do verbo para poder compreender bem a sintaxe. Quem é que brincavam despreocupadas? Quando eu faço essa perguntinha para o meu verbo, automaticamente ele me responde que são as crianças. Então eu sei que esse daqui é o meu sujeito, sei que tudo que eu tenho junto com o verbo após a identificação do meu sujeito é o meu predicado. E eu tenho aqui então sujeito, o verbo e um complemento, eu tenho sujeito e predicado, tenho a ordem indireta, que é a ordem mais básica aí dos elementos da oração. Mas eu posso ter também a ordem indireta, que vai modificar um pouquinho aí essa posição. Como aqui nesse exemplo, eu tenho a mesma oração com o mesmo sentido, só que com os termos em posições diferentes. Tenho aqui o meu verbo brincava. Quem é que brincavam? O meu verbo vai me responder a mesma coisa. As crianças. Olha, aqui ele tá no meio da oração. Então esse é o meu sujeito. Esse aqui é o meu verbo, ele é meu predicado e essa outra parte aqui também faz parte do meu predicado. Só essa informação que está no meio que é o meu sujeito. Então aqui eu tenho uma ordem direta porque eu tenho o meu sujeito ocupando uma posição diferente da tradicional, que seria a ordem direta. E depois aqui nesse outro exemplo, despreocupadas, as crianças brincavam. Também identifico o meu verbo, brincavam. Quem é que brincavam? As crianças. O meu verbo me respondeu. Descobri que é o sujeito. O meu verbo faz parte do meu predicado e a palavra despreocupadas também faz parte do meu predicado. Tenho também aí um sujeito ocupando a posição antes do verbo. Shoot.